Quando você pensa em eletricidade, pensa em Edison. Quando pensa em rádio, pensa em Marconi. Mas existe um gênio da eletricidade que está quase esquecido. Um homem que sonhou dar ao mundo um suprimento ilimitado de energia. Seu nome era Nikola Tesla e ele foi o mestre dos raios. Neste mundo tenebroso em que o regente é adversário da população, é nosso adversário, naturalmente o certo vira o errado vira o certo. O valioso vira o empobrecido e vice-versa. Os valores estão invertidos, é uma contramão generalizada. Então, quando você na escola aprende sobre os heróis, passe a observar melhor a conduta, a vida, a obra verdadeira destes personagens. Quando você ouve, por exemplo, no mundo evangélico falar dos heróis da fé, dá uma observadinha melhor. Nós, inclusive, lançamos diversos vídeos sobre isso aqui no projeto Verdade Oculta. Mas não é só na questão religiosa que os heróis, na verdade, são vilões. A história comum mundial, ela é recheada disso. E eu vou citar aqui hoje um herói e um vilão. O herói se chama Nikola Tesla. Pouco falado, pouco lembrado. Mas seus inventos são muito utilizados hoje, principalmente para o que não presta, porque transformaram a bênção em maldição. E do outro lado, o vilão, que hoje é visto como herói. Nas escolas, seu nome é citado logo de início, porque ele é simplesmente o maior inventor de todos os tempos. E agora você já sabe de que eu estou falando, porque eu citei o título dele, o maior inventor de todos os tempos. O homem que teve a Big Idea, a grande ideia, que inventou a lâmpada, Thomas Edison. Um dos maiores vilões Illuminati da história, é visto estranhamente dentro da realidade, mas normalmente dentro da pirâmide ou da Matrix Illuminati como herói. Você vai ficar sabendo aqui neste material que vai acompanhar a partir de agora quem foi Nikola Tesla, o verdadeiro grande herói. E, por consequência, não há como não mencionar o maior vilão da sua época, que poderia ser comparado a um Dick Vigarista, a um Metralha, atrapalhando em tudo o que Nikola Tesla queria fazer. Mas, Rubens, eu estou em 2015 praticamente. Se Nikola Tesla viveu no século passado para retrasado, e Thomas Edison também, o que eu hoje tenho a ver com essa história? Saiba, meu amado, que é justamente por não conhecer a história verdadeira, que é horrorosa, que você vai tê-la como fabulosa e viver hoje em horrores causados justamente por essa condução maquiavélica e mentirosa do passado. Assim, para se conhecer o presente e pelo menos agora vislumbrar as possibilidades do futuro, necessariamente tem que se conhecer o passado. E já que você conheceu um passado totalmente contrário e invertido, onde vilão virou herói e os heróis foram mortos e esquecidos, eu penso que é importante saber um pouco do que aconteceu, porque você terá uma realidade mais nítida do presente e poderá também perceber que o futuro, se a população não acorda, e eu penso que não vai acordar mesmo, mas pelo menos você acordado vai ver como serão as coisas já no futuro, analisando o passado para entender o presente. E esta é a proposta deste material que eu penso que vai te interessar assim que você começar a assistir. Vamos ver a história verdadeira de quem foi Nikola Tesla e de quem foi Thomas Alva Edison. Tutto questo ora è nostro. Nikola Tesla, from Paris. Born in Smiljan, Croatia, Austria. And how big a family have you got, sir? No family at all. I have not married.
All right. You're all set. Welcome to the United States of America. Nikola Tesla nasceu a 10 de julho de 1856 em uma pequena aldeia da Croácia. Ele estudou em Graz e Viena e terminou os estudos em Paris. O físico trabalhou desde 1884 como assistente de Thomas Edison. Mais tarde, criou seu próprio laboratório em Nova York. Em 1891, tinha já inventado uma quantidade de aparelhos de grande utilidade. Tesla anunciou em uma conferência de imprensa um motor de raios cósmicos. Quando lhe perguntaram se era mais poderoso que o radiômetro, ele respondeu: 1000 vezes mais poderoso. Em 1891, patenteou o que poderia ter se convertido na sua mais poderosa invenção: a base para a transmissão de corrente elétrica, a bobina transformadora de Tesla. Ele defendia: em todo o universo existe energia. Ela está em estado estático ou cinético. No primeiro caso, as nossas esperanças são vãs. No segundo, não é mais que uma questão de tempo que os homens tenham êxito em sincronizar a sua máquina com as engrenagens da natureza. Nikola não cansava de dizer que seus inventos tinham como objetivo ajudar a humanidade acima de qualquer coisa, prêmio ou reconhecimento pessoal. Trabalhar neste sentido pode ter sido o maior erro do inventor. Seu coração era tão grande como a sua inteligência e suas invenções. Muitas de suas invenções foram esquecidas através dos tempos, com a pobreza em que viveu, principalmente na última etapa da sua vida e velhice. Tesla era fascinado pela energia radiante e a sua possibilidade de se converter em energia livre e gratuita. Sabia que era possível captar energia diretamente das fontes da natureza. Nikola Tesla afirmava que a energia dirige a economia das nações. E sua meta foi tornar a energia elétrica igualmente acessível e disponível para todas as pessoas, em qualquer lugar do planeta. E foi justamente esta busca que o condenou. Trabalhando para produzir energia livre e barata, de acesso comum a todas as pessoas, não passando por grandes indústrias que captam energia da água como as hidrelétricas, mas cada uma pessoa, cada um morador na sua própria casa, obtendo sua própria energia livre de forma gratuita. Trabalhando neste sentido, Tesla adquiriu para si muitos inimigos, inclusive o seu patrão, Thomas Edison. Mas seu adversário não era apenas o empregado dos Illuminati, Thomas Edison. Todos os agentes de poder da energia da sua época se colocaram contra ele. Tesla foi atacado também por JP Morgan e outros capitães da indústria. Após o assassinato de Tesla em 7 de janeiro de 1943, o governo americano mandou que seus agentes invadissem o laboratório e apartamento de Tesla e foram confiscadas todas suas invenções científicas. Nikola Tesla era um garoto pobre, morador da Croácia, mas tinha uma cabeça fora do comum. Ele era extremamente inteligente. E saiu daquele país, foi estudar na França. As coisas naquela época aconteciam na França e em outros lugares do mundo, e os Estados Unidos, através do Illuminati, sugava tudo para eles. Buscava aproximação com esse pessoal, com quem se destacava, e trazia para Nova York. Para quê? Para dominar, para manipular, para sugar, para poder extorquir, para poder roubar, para poder se utilizar de qualquer método que pudesse de tomar posse da informação, do invento, do que fosse de interesse. E com o garoto Nikola Tesla não foi diferente. O que a princípio, pela sua inexperiência, parecia ser um salto na sua profissão, era na verdade um laço que culminaria inclusive com a sua morte na mão dos agentes da CIA. Mas Nikola Tesla, ele deu uma incrível contribuição para o mundo e tem dado. E é o que nós vamos nos focando dentro do contexto aqui deste material. Eu quero dizer a partir de agora, eu quero que você entenda neste exato momento, que Thomas Edison era o bambambam dos Illuminati. Thomas Edison, na verdade, foi uma pessoa inteligente? Foi, sem dúvidas.
Ele era o inventor? Sim, sem dúvidas. A diferença do que nós estamos mostrando aqui para o que você aprendeu dele é que Thomas Edison era um rótulo. Thomas Edison era um persona criado pelos Illuminati para poder sugar para si todos os méritos, para trazer para si todo o controle de tudo que se inventava no mundo. Os Illuminati tinham medo de que alguma invenção caísse nas mãos populares e que isso desestabilizasse o poder econômico, o poder de domínio que eles já exerciam sobre as pessoas. Isso eles fazem desde 1776, não se esqueça. Então, o que ocorreu é que Thomas Edison foi utilizado para atrair para si todos os grandes inventores da época, todos que se destacavam, e entre esses estava o Nikola Tesla. Então, o que Thomas Edison faz agora? Envia uma carta para o garoto, convidando-o para ir para os Estados Unidos, para morar em Nova York e ser o seu assistente pessoal. Para o garoto Nikola Tesla, era o que ele sonhava dentro da sua área profissional, galgar um espaço bem maior. Mas para Thomas Edison, o que ele pensava era, olha, sugarei dele os inventos, as ideias, colocarei tudo em meu nome, mostrarei para o mundo como se fosse meu e me darei bem. Ainda serei um bom empregado dos senhores do mundo. Para os senhores do mundo, qual era a ideia? Olha, mais um que está chegando aí para o Thomas Edison, sugar ele, levar a fama no lugar dele, roubar os inventos dele, mas manter as coisas sob o nosso controle. Não deixar que isso escape para o meio popular. Porque saiba de uma coisa, o que os Illuminati menos querem é que a população tome conhecimento das coisas. Para quê? Para que não tenha poder sobre o mundo verdadeiramente. Já que o mundo não é da população. O mundo não é das pessoas que habitam o mundo. O mundo é das famílias que dominam essas pessoas. Vamos continuar. But how come you are here at all? I mean, in my hotel room. I haven't been visited by anyone for a very long time. Which paper will you be publishing this in? As a matter of fact, I'm a freelance reporter. Mr. Tesla, you were once a very wealthy man. You worked with J.P. Morgan, didn't you? We were given a great opportunity. And what was that opportunity? It had to do with the course mankind has chosen and the one it might have chosen, which would have led in a very different direction. Durante o período de tempo que Tesla trabalhou com Thomas Edison, Edison não o respeitava. Fazia-o trabalhar 18 horas por dia durante os 7 dias da semana. Tesla era obrigado a apresentar soluções para os problemas técnicos que Thomas Edison se deparava. Tesla, inclusive, apresentou a Thomas Edison um modelo de equipamento a fim de melhorar o gerador que Thomas Edison havia criado. Como Thomas Edison havia trabalhado por anos em seu gerador e não conseguira lograr êxito, disse a Tesla: lhe dou $5.000 se você conseguir fazer isso. Depois de meses de trabalho, Nikola Tesla conseguiu. Edison, sem lhe dar o dinheiro prometido, disse: Tesla, você não entende o senso de humor dos norte-americanos. Esta foi a gota d'água para que Tesla pedisse demissão do seu emprego de ajudante de Edison, já que, durante anos e anos, passara por muitas humilhações. Tesla então começou a trabalhar sozinho e mais tarde criou seu próprio laboratório. Mas isso desagradou os senhores do mundo, que tinham muito poder e não tinham interesse em mudanças sobre a questão da energia. Tesla defendia que podia transmitir energia sem usar fios, mas os magnatas banqueiros tinham já comprado as minas de cobre para cobrir grande parte do país com redes de cabos para a distribuição de energia. O invento de Tesla poderia complicar seus negócios. Tesla continuou trabalhando no seu projeto da transmissão de energia gratuita para todo o planeta. Ele trabalhava no seu laboratório que construiu em 1899 nas montanhas de Colorado Springs. Ele criou uma torre de alta tensão para provar que existe forma de transportar energia sem necessidade de cabos. Mas como gastara todo o seu dinheiro na construção daquela torre,
O projeto foi interrompido e a sua torre foi destruída. Em 1934, Tesla, entrevistado por um jornal, disse: "Espero viver tempo suficiente até ser capaz de colocar um aparelho nesta casa que comece a trabalhar com a energia dos meios que se movem ao redor." Quando Tesla foi assassinado, as suas grandes invenções dos 10 últimos anos foram confiscadas e ainda fizeram com que Tesla fosse recordado não pelo seu gênio na invenção, mas pela sua excentricidade. 2 feitos importantes fizeram cair sobre ele todo o peso do esquecimento. Primeiro, ele se negava a enviar qualquer artigo à comunidade acadêmica e científica, o que fazia com que essas se opusessem às suas ideias. Segundo, a sua constante preocupação em obter energia livre e gratuita para todo o planeta, algo que, logicamente, os senhores do mundo, que exercem todo o poder econômico, não estavam querendo permitir, pois o mundo, já naquela época, estava totalmente dominado e era explorado por eles. Após a sua morte, a história oficial, que é mentirosa, cuidou de manchar a sua imagem e exaltou homens como Thomas Edison, que foi proclamado o pai da energia e que se uniu, sem remorso, às críticas contra Tesla. Mas os fatos mostram que, sem ele, Edison nunca teria sido ninguém. Destacaremos alguns dos inventos de Tesla. A corrente alternada. É neste ponto que tudo começou e causou muito rebuliço na Expo Mundial de 1893 em Chicago. A partir dali, uma guerra foi travada entre Thomas Edison e Nikola Tesla. A discussão era de como a eletricidade deveria ser produzida e distribuída. A questão envolvida era segurança e custo. A corrente contínua em que Edison, apoiado pela General Electric, estava trabalhando, era caro a longas distâncias. E ela produzia faíscas perigosas por conta de um conversor que era necessário, chamado de comutador. Não levando isso em conta, Edison e seus apoiadores diziam que os perigos gerais da corrente estavam na corrente alternada, defendida por Tesla. E para provar isso, Thomas Edison fazia espetáculos públicos, eletrocutando animais em praças públicas para sensibilizar a opinião pública. Com isso, Edison deu ao mundo a cadeira elétrica e, ao mesmo tempo, conseguia difamar a tentativa de Tesla de oferecer segurança a um custo menor. A resposta de Nikola Tesla foi fantástica, porque ele chamou a imprensa, chamou o público e Tesla, para mostrar que a corrente alternada não é perigosa como defendia o Thomas Edison, atendendo os interesses da empresa GE, que fabrica lâmpadas até hoje. Você conhece a GE. Mas para provar que não era assim do jeito que se falava, ou que se tentava macular a sua ideia de transmissão de energia a baixo custo, o que ocorreu é que Tesla fez um espetáculo. Ele pegou 2 fios de energia elétrica de corrente alternada e aplicou a seu próprio corpo. De um lado, o fio e do outro a lâmpada. E a lâmpada acendeu. E o mistério disso é bem fácil de se observar hoje, que o grande problema do perigo da corrente alternada não é a tensão, mas é exatamente a amperagem. Tanto que hoje você tem cercas elétricas que são feitas segundo este estudo, esta experiência e essa demonstração de Tesla, de que não há perigo na corrente alternada, há perigo em uma alta amperagem da corrente alternada, ou seja, a própria corrente é perigosa, mas não a voltagem. Assim, ele pegou o fio de um lado, a lâmpada do outro, a energia passou pelo seu corpo e acendeu a lâmpada. E isso deixou Thomas Edison furioso. Quanto mais Thomas Edison perseguia Tesla, após Tesla ter saído daquele emprego fajuta, onde Thomas Edison estava sugando tudo dele, agora virou arqui-inimigo. Arqui-inimigo de Thomas Edison e arqui-inimigo também dos Illuminati.
Em 1893, foi o culminar de mais uma década de negociações, de ideias roubadas, de supressão de patentes que Edison e seus interesses endinheirados exercia sobre as invenções de Tesla. E mesmo com Thomas Edison a serviço dos Illuminati, tentando frustrar de qualquer maneira a ideia de Tesla, desde aquela época até hoje, o que prevalece é a transmissão de energia elétrica por cabos no formato de corrente alternada. É claro que ele não inventou a própria luz, mas ele descobriu como a luz pode ser criada e distribuída. Tesla desenvolveu e utilizou lâmpadas fluorescentes em seu laboratório cerca de 40 anos antes da sua invenção oficial. Na Feira Mundial, na presença dos cientistas mais famosos de sua época, Tesla levou tubos de vidro e, reclinando-os, fazia aparecer os primeiros sinais de neon. Logo após esse dia, seu laboratório foi saqueado por supostos ladrões e a sua lâmpada fluorescente ficou apagada por 40 anos, até que as empresas Illuminati tornassem público a patente da lâmpada fluorescente. De um lado você tem Thomas Edison, aliado aos senhores do mundo, procurando invenções de qualquer pessoa em qualquer lugar, em qualquer parte, roubando para si essas invenções e patenteando. A preocupação de Thomas Edison, então, era correr para os órgãos públicos oficiais e patentear invenções de seu próprio nome, a fim de protegê-las a serviço do sistema Illuminati, a fim de ganhar louros e glórias para si e dinheiro. E, de outro lado, você tinha um rapaz prático, que era o Nikola Tesla. Este se preocupava em se apresentar para o público de forma aberta e, na prática, demonstrar os seus inventos. Tanto que na questão, como já foi dito, da distribuição de energia por corrente alternada, que é o que está até hoje aí, o fato foi muito estrondoso, não deu para conter, né? Já disse aqui que ele pegou de um lado o fio, do outro a lâmpada, e fez passar sobre ele a corrente elétrica, a corrente alternada, que não vai prejudicar desde que não tenha uma forte amperagem nela. Isso quem trabalha com eletrônica e é parte elétrica sabe. Agora, na questão da invenção da lâmpada, ou pelo menos da descoberta de como se criar uma lâmpada através de neon, foi um fato abafado, porque 40 anos antes da invenção oficial ter sido patenteada, o garoto Nikola Tesla já utilizava-se dessas lâmpadas que ele próprio inventara para iluminar, para clarear o seu laboratório. E quando ele foi fazer uma dessas apresentações públicas e exibições em que demonstrava na prática o funcionamento, ali estavam pessoas influentes e famosas. E não gostaram de ver que ele acendia um tubo de vidro, algo muito diferente do que Thomas Edison havia criado, que era a lâmpada incandescente. E esta gasta muito mais energia, o que favorece a JP Morgan e os donos das indústrias de eletricidade, como por exemplo a Westinghouse e a GE na época. Agora, misteriosamente, o laboratório de Tesla é saqueado, é destruído por vândalos, misteriosamente nos dias que seguiram aquele encontro dele neste local público, nessa feira, na demonstração da lâmpada fluorescente. Raio-X, radiação eletromagnética ionizante. Não foi Tesla quem inventou, mas ele deu a ela o que faltava para a sua aplicação hoje no campo da medicina. Rádio, Marconi. Foi creditado a ele a invenção do rádio e até hoje as pessoas creem desta forma. No entanto, a Suprema Corte derrubou a patente de Marconi em 1943, quando foi comprovado que Tesla já havia inventado o rádio anos antes de Marconi. Tesla fizera a apresentação em público e demonstrara as propriedades da transmissão e da recepção já em 1893, durante uma apresentação perante a Associação Nacional de Luz Elétrica. Somente em 1943, a Justiça reconheceu esta apresentação como legítima. Isso porque a patente de Marconi, feita em 1897, foi aceita como oficial, a fim de liberar as indústrias de pagar direitos a Tesla, já que Marconi havia aberto mão dos direitos pela invenção em troca de favores pessoais. O raio-x não foi inventado por Tesla, mas a que se aplicaria o raio-x? Em que serviria o raio-x como arma de guerra?
como ferramenta de tomar dinheiro do povo através do capitalismo, através das indústrias Illuminati. Até aí parecia que não servia para nada. E o raio-x estava esquecido. Então Thomas Edison agora dá uma revitalizada nele e adapta o raio-x, ou condiciona o raio-x, ou prepara o raio-x para ser utilizado na medicina, o que você conhece até hoje e que foi um grande bem para a sociedade e para a humanidade. Este é um dos raros inventos ou das modificações de inventos que Tesla fez, que não foi escondido para ser usado para o mal, como na maioria dos inventos dele. Foram ocultados do público porque eram utilizados pelo mal ou para o mal, e raramente, muitos deles ainda não chegaram até nós hoje. Mas os que chegaram até nós hoje foi porque foram transformados em objetos úteis para a sociedade e não mais só como armas de guerra. Um outro exemplo é um invento que se segue, o controle remoto. O controle remoto foi utilizado durante muito tempo pelo Exército e eles ficavam o tempo todo fazendo experiências para poder usar veículos móveis. Como hoje tem os drones aí, que é uma evolução fantástica do controle remoto, o controle remoto foi uma invenção de Tesla, muito antiga, mas ela foi abafada durante muitos anos. Por quê? Porque neste período o controle remoto só era usado com as ideias más, as ideias que a sociedade não poderiam aceitar. Então os Illuminati abafavam as invenções de Tesla e deixavam ocultas para a utilização própria só deles, porque se o mundo soubesse, não gostaria de ter conhecimento de que há uma elite global, há um governo das sombras, há uma manipulação e há uma mentalidade maligna, com más intenções a respeito do gado, da população, ou seja, de nós. Então, grande parte dos inventos de Tesla foram abafados. Alguns vieram à tona ao conhecimento, outros até hoje nós não conhecemos, porque o FBI confiscou grande parte dos inventos de Tesla após o seu assassinato, o assassinato do Nikola Tesla. Inclusive foi um judeu contratado pela CIA que assassinou Tesla. Esse judeu servia a Hitler. Quando a guerra acabou, pegaram aquele pessoal do Hitler que servia aos interesses dos Illuminati, como cientistas, os eugenistas e os assassinos, e esses agora viraram tipo escravos dos Illuminati, fazendo serviços sujos. E foi um desses que assassinou o Nikola Tesla. Sobre a questão do rádio, a invenção do rádio também é algo fantástico, porque o rádio nada mais é do que a bobina de Tesla, capaz de transmitir energia à distância, tendo de um lado um transmissor e de outro um receptor. Então, essa invenção, ela foi demonstrada por Nikola Tesla muito tempo antes do Marconi patentear o rádio e se tornar o dono da invenção do rádio. O Nikola Tesla demonstrou o rádio de forma pública e prática, mas isso não convenceu a patente, o governo que patentia as invenções. Por quê? Porque teria agora que a GE, que a Westinghouse, que as empresas Illuminati pagassem royalties de direitos à Tesla. E eles não queriam pagar a um simples inventor, a alguém que não era do meio dele, um dinheiro alto para usar a ideia de Tesla. Então colocaram aí o fantoche, colocaram aí um persona chamado Marconi como o homem da patente. E esse Marconi, claro, que abriria mão de receber esses royalties em troca de favores pessoais. Era muito vantajoso para a elite global. Por isso a invenção do rádio ficou creditada a Marconi, enquanto na verdade fora Tesla quem o inventou. Controle remoto. Esta invenção foi uma evolução natural do rádio. Um pequeno barco foi dirigido por controle remoto em 1898, utilizando várias baterias grandes para mover a hélice e o leme. O controle remoto passou a ser utilizado a partir daí em experiências e pesquisas militares, a fim de se construírem armas de guerra com o controle remoto. Apenas recentemente, o controle remoto foi exposto ao público e oferecido como aparelhos para ligar e desligar uma televisão, por exemplo. Motor elétrico. Os motores elétricos foram criados com a intenção de substituir os motores a explosão que usam combustíveis como gasolina.
Mas essa invenção jogaria por terra o valor do petróleo e, consequentemente, o valor do dólar atrelado ao petróleo. A Segunda Guerra Mundial foi como soar do gongo para abafar esta possibilidade. Desde então, os motores elétricos ficaram restritos a ventiladores, bombas d'água e equipamentos diversos. Só recentemente, seu motor foi colocado onde já deveria estar desde o início. Esta nova empresa, chamada Motores Tesla, é uma homenagem ao inventor do motor elétrico, que só agora foi colocado no devido lugar para o qual ele foi inventado, o automóvel. Robótica. A mente excessivamente privilegiada de Tesla concebeu a ideia de que todos os seres vivos são movidos por impulsos. Ele declarou: "Eu tenho percebido por pensamento e ato de que eu sou apenas um autômato dotado de poder de movimento, que apenas respondo a estímulos." Autômato dotado de movimento em resposta a estímulos. Eis o conceito do robô. Laser. A invenção do laser de Tesla pode ser um dos melhores exemplos do bem e do mal. Recentemente, lasers passaram a ser empregados em equipamentos como DVDs e Blu-rays, e também nas cirurgias. Mas desde a sua invenção, ele foi mantido em segredo como arma de guerra, arma de tortura e de experiências secretas dos senhores do mundo. Inicialmente era conhecido como raio da morte, mas não foi para esse fim que Tesla o criou. A Torre de Tesla. Para que serve a energia elétrica se ela não for contida e controlada? Energia livre? Nunca. Palavras de J.P. Morgan. Energia obtida por qualquer pessoa, sem fios e sem limitações. Tesla pretendia fazer em público a sua última e mais importante demonstração prática. Para isso, havia gasto todo o seu dinheiro, que recebera desde a época que foi ajudante de Thomas Edison, até este momento final na sua vida. Com $150 mil, estava terminando a construção de uma torre que usaria as frequências naturais do universo para demonstrar o poder da energia livre que move o planeta e que pode ser aproveitada de forma simples para acender nossas lâmpadas, mover nossos veículos e também fazer nossos aparelhos funcionarem de forma gratuita, permitindo que cada um de nós utilizássemos a energia livre em torno de nós. A ideia da demonstração pública da Torre de Tesla era provar que cada um de nós poderíamos obter energia suficiente para as nossas necessidades, sem ter que pagar às empresas ou ao governo, e que poderíamos também transmitir e receber informações de forma livre, sem intervenção do controle dos meios de comunicações. Nikola Tesla, que ao longo da sua vida vinha provando suas teses e comprovando seus inventos através de demonstrações públicas, desta vez não conseguiria expor na prática os resultados das suas mais importantes pesquisas, a fim de dar um pouco de liberdade à humanidade. Logo após sua torre ter sido destruída, Tesla foi encontrado morto pela empregada em um quarto de hotel. Neste mesmo dia, a CIA encarregou-se de requisitar todos os materiais, todos os instrumentos e cadernos de anotações, e assim o governo americano, através da CIA, mantém até hoje escondido todos os documentos de Tesla, todas as suas anotações e invenções. A verdade sobre a morte de Tesla veio a público quando Otto, um judeu no seu leito de morte, fez a confissão de que tinha assassinado Tesla. Ele revelou uma caixa de sapatos repleta de fotografias que provavam a veracidade da sua confissão. Otto era um espião assassino contratado pela CIA. Entre outras interessantes revelações, Otto confessou que tinha sido ele quem matou Tesla por estrangulamento na madrugada de 6 de janeiro de 1943. Segundo Otto, ele e um comparsa enganaram Tesla, preparando-lhe uma armadilha no dia anterior a que Tesla tinha feito a compilação por escrito da sua mais importante descoberta. Eles assassinaram Tesla e roubaram toda a documentação. But the man I really want to talk to is Morgan. All these terrible things, they need never have happened. I told him that. I showed him what the world could be. He'd let me know, he said, when he was ready. I'm still waiting.